Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará atendendo a oração que aceitar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para a nossa escola bíblica. Quero dar boas-vindas a você que já está comigo. Bem-vindo a todos que vão estar participando desta aula. Hoje estamos aqui, graças ao bom Deus, pela misericórdia do Pai. Não é? Ontem tivemos aquele grande trabalho da nossa Regional 1 contra o Unificado. Foi uma glória muito grande ali. Eu estava enfermo, não pude participar, mas assisti à distância e confesso que foi um trabalho muito maravilhoso. Amém, querido? Nós vamos começar a nossa aula cantando o nosso louvor que abre a nossa escola, amém? A paz do Senhor a todos, bem-vindos. Deus abençoe. E nós já estaremos iniciando a nossa escola, amém? Nós vamos primeiro orar pedindo as bênçãos de Deus sobre este trabalho, sobre você que já está comigo. Gostaria que vocês me dissessem como é que está saindo o som, se está audível, amém? E também vocês estão enxergando bem, está tudo bem aí? Enquanto vocês não me derem, que uma vez fiz uma escola, quando terminei saiu silenciosa, estava sem som. Mas você que já está comigo, me dê
só um sinal de que está saindo bem. Nós vamos orar pedindo as bênçãos do Todo-Poderoso sobre essa escola, né? Pai Celeste, quero te agradecer a noite de paz que nos concedestes, pedir perdão pelas nossas faltas em pensamentos, palavras e obras, Senhor. Agora estou aqui, ó Pai, com a missão de transmitir esta aula. Te peço que me prepares, também prepara os ouvintes, que seja, ó Pai, edificante tudo que vamos aprender, sobretudo sobre esses seres que criastes, também com o propósito de nos ajudar na nossa missão aqui na Terra, Pai. Muito obrigado por tudo que nos tens concedido pela Tua misericórdia e graça. No nosso caderno de oração te peço abençoar também com todos os pedidos. A todos que vão estar comigo nesta aula, peço a Tua bênção, Pai. Abençoa esta manhã, abençoa este dia, os cultos presenciais que estarão acontecendo. Que o Senhor abençoe grandemente, sejam as Tuas mãos poderosas sobre as nossas vidas, Pai. Capacita-me agora nessa ministração. Eu oro assim agradecido, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado é o nome do Senhor. Eu não sei se o som está saindo, porque eu não recebi ainda nenhum sinal de quem está me ouvindo, amém? Vamos ver se até o louvor aqui alguém dá um sinalzinho aí de que está ouvindo o som, amém? A conexão está lenta, mas eu creio que está dando para assistir aí da onde você está. Então, se alguém estiver já participando, dê só um sinal de que está tudo bem, audiovisual, para eu continuar essa aula sem interrupção. Amém? Vamos ao louvor 545 do nosso cantor cristão. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos, jovens alunos, escola, a palavra de Deus extrair, boas novas ouvimos de Cristo, em favores reais alcançar. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas do céu. Boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Vamos, jovens alunos da escola, pois queremos louvar ao Senhor, seus conselhos ouvir com respeito, que se ensinam a mim com amor. Vem, 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 sim, vem de escola comigo, ouvindo boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Ó Jesus, ser presente na escola, inspirando-me santo poder, e que sempre no estudo aqui feito, muito fruto possamos colher. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas do céu, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Amém, amados? Eu queria saber como é que está o som, que eu ainda não recebi nenhum sinal de que está saindo o som, amém? Então, se tiver alguém assistindo, eu peço por gentileza que dê um sinal aí, um ok, que está dando para assistir, para a gente continuar e eu não fazer uma escola silenciosa, não é? Porque já aconteceu de eu fazer uma escola silenciosa e eu ninguém ouvia, me via, mas não ouvia, tinha, né?
Ah, está aí já, Marisa Xavier de Oliveira. Amém. A paz do Senhor, bem-vinda, minha irmã. Glória a Deus, a sua presença nos abençoa aqui. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, estamos ainda sob os efeitos do grande congresso que aconteceu ontem. É isso. Foi uma glória muito grande. O nosso presidente regional, pastor José Pelimatécia, está de parabéns com aquele trabalho tão bem organizado e dirigido pelo Senhor, né, que é a glória maior. Amém, queridos? Mas vamos então à nossa aula de hoje. Hoje nós estamos abordando o tema o anjo do Senhor. Quando nós lemos na Bíblia essa palavra, o anjo do Senhor e o anjo do Senhor, e dentro desse estudo de angelologia, nós vamos estar trazendo alguns esclarecimentos sobre por que aparece esse o anjo do Senhor, não é? Ou os anjos do Senhor. Não é isso? Então, temos esse estudo aí. Eu já quero dar para vocês o texto básico da nossa lição, é da nossa revista da Agiorbe, não é? Então, vamos lá. O texto básico, ele está em Êxodo capítulo 23, dos versos 20 ao 23. Nós lemos aqui, e diz assim: eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvires a sua voz, e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos, e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá diante de ti, e te levará aos amorreus, e aos heteus, e aos perizeus, e aos cananeus, e ver o Jebuseu, e eu os destruirei. Então aqui nós já começamos a ter uma noção, quando a palavra de Deus diz o anjo do Senhor. É muito interessante que ao mesmo tempo que diz que eu vou enviar, eu irei. Então entendemos que quando alguém está em nome do Senhor, é Ele quem está ali, como acontece conosco, quando nós estamos fazendo o trabalho de Deus, não é? Me lembro uma vez que eu estava em um lar, estava ali para fazer um trabalho, não é, de libertação, não é? Tinha acontecido uma libertação de uma senhora, e ela pediu que fôssemos à casa dela, para que o filho dela também fosse liberto. E olha só que coisa tremenda, né? Nós entramos naquela casa, eu vou resumir um pouco o testemunho, que eu ainda estou lendo o texto da lição, não é? Quando nós entramos naquela casa, aquele moço não estava, não é? Mas quando nós oramos para abençoar a casa, abençoar a esposa, a mulher, a senhora que nos levou, o esposo dela que estava no hospital, que tinha sofrido exatamente os ataques daquele moço endemoniado, não é? Então, enquanto nós estávamos assim, ele voltou. Quando eu abri os olhos, ele estava no nosso meio. E quando eu vi, ele olhou para mim, olhou para os irmãos, estava eu, pastor Emanuel Santos, a esposa dele, estava o pastor saudoso, o pastor Idalício, e mais um casal de idosos, todos franzinos, não é? E entra aquele mulatão forte, endemoniado. Ele olhou para nós, olhou para a mãe dele e disse: por que você trouxe eles aqui? Aí olhou para mim e disse assim: ponha-se daqui para fora. Mas deu aquela ordem que eu e aqueles irmãos saíssem daquela casa. Ele deu ordem, sai. E eu olhei para ele, mas já não era mais eu. Porque como é que eu ia enfrentar um homem musculoso daquele? Mas eu olhei para ele e disse assim: eu não vou sair daqui, porque eu estou aqui em nome de Jesus. Eu vou dizer para vocês, o nome poderoso. Eu estou aqui em nome de Jesus. Ele olhou para mim e disse assim: não vai sair não? Espera aí. Ele foi na cozinha, pegou uma peixeira e veio andando na minha direção. Mas era na cozinha, entre a cozinha e o local que nós estávamos, não tinha porta, tinha só um portal. E ele veio andando. Quando ele veio andando, então uma voz veio no meu ouvido e disse assim: foge, pastor.
é melhor aqui a notícia de um pastor covarde do que um pastor morto. E eu olhei para aquela voz e disse, eu estou aqui em nome de Jesus, eu não vou sair daqui não, porque eu já renunciei tudo até a minha vida, eu não vou sair. E a voz silenciou, e ele continuou caminhando na minha direção. Mas quando ele chegou no portal, ele não pôde atravessar aquele portal, porque entre eu e ele e aquele portal estava com certeza o anjo do Senhor, estava ali. Ele 3 vezes tentou atravessar aquele portal e não conseguiu, porque ele batia no escudo invisível e voltava, 3 vezes. Então, finalmente, ele sentou à mesa, botou a mão, desferiu um golpe com uma faca que atravessaria a mão dele com facilidade. Depois da mão dele não tinha nenhum risco, a coisa era diabólica mesmo. E quando eu vi ele chorando ali, porque ele não conseguiu atravessar e chegar até onde eu estava, eu fiz uma oração de Senhor, traz aquele moço onde eu estou. Ele largou a faca e veio andando com os braços estendidos. Aquele portal que ele tentou 3 vezes e não conseguiu, agora ele conseguiu. E eu e os irmãos e o Senhor, obviamente, né, que era o próprio Senhor que estava ali com a gente, não é? Oramos 1, 2 vezes e ele finalmente foi liberto dos demônios, não é isso? Então, queridos, nós não estamos só, mas o anjo do Senhor, o servo do Senhor, que está fazendo a obra do Senhor em nome do Senhor, é o próprio Senhor que está fazendo. Não é isso, queridos? Então está aqui. É o que o Senhor disse a Moisés, porque o Senhor estava levando aquele povo, trazendo aquele povo para a terra prometida, e o povo de coração fechado, de cerviz endurecida, não cedia, não é, às orientações e direção do Senhor. Então o Senhor disse, eu não vou com vocês. Aí foi quando Moisés deu aquela palavra que eu e você precisamos dar. Ah, Senhor, se o Senhor não vai conosco, então não nos tire deste lugar. É isso. Mas a grande verdade é que o anjo que leva esse nome, o anjo do Senhor, não é um anjo, é o Senhor. Quando você está trabalhando em nome do Senhor, não é você, é o próprio Senhor que está ali. Você está sendo apenas um instrumento. Daí a necessidade que precisamos de ter muita vigilância ao trabalhar para o Senhor. Jamais ter o orgulho e a vaidade de dizer, eu fiz, você não faz nada, eu não faço nada. Eu sempre cito aquele versículo 13 do capítulo 2 de Filipenses. Deus é que está em vós, não é? É Ele que em vós está, e Ele que faz o querer e o efetuar em vós segundo a sua boa vontade. Mas é muito interessante nós termos essa consciência, não é você, é o Senhor, é Ele que faz tudo, é Ele que faz tudo em todos, você é apenas um instrumento que deve de estar nas mãos do Senhor. Mas vamos continuar com outra experiência. Nós temos a experiência de Agar, aquela serva, né, de Sara e de Abraão, que naquela ocasião, não é isso? Ela foi dada, né? Ela foi dada a Abraão, porque Sara estéril, não tinha filhos, a promessa estava aí, os anos estavam passando. Geralmente a gente quer dar uma ajudazinha, né? Não tente ajudar Deus, não. Deus é perfeito, ele não precisa de ajuda de ninguém, não. Não é isso? Mas aconteceu de dar e depois nasceu Ismael, foi aquela confusão, não é isso? Louvado seja o nome do Senhor, sim? Mas entendeu? Não tente, não pense em ajudar, o nosso Deus não precisa da ajuda de ninguém. Viu, queridos? Quero dar as boas-vindas a vocês que estão aí, já apareceram muitos nomes aí. Um abraço do pastor Gênesis, da nossa escola. Deus abençoe a todos. Ai, meu Deus. Alô? Sim, meu irmão, eu estou fazendo a escola agora, estou no ar, meu irmão. Tá? Depois a gente fala. Deus abençoe. O nosso pastor José Perimatécia, esse gigante de Deus, né? Que ontem fez um trabalho muito lindo lá, e ligou, não sabia que eu estava no ar. Mas, queridos, então é isso que eu estou dizendo, não é?
Deus não precisa que você ajude Ele em nada, Ele é perfeito, Ele tem o poder da onisciência, onipresença e onipotência, tudo se resume nele, nada sucede, como ele disse, não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Ele está no controle, mas por que acontece tantas tragédias? Acontecem porque nós não deixamos Deus dirigir as nossas vidas, e por causa disso semeamos e colhemos, infelizmente. Mas vamos lá, eu estou falando de Agar, né? Então Agar foi aquela serva, mas por causa dos desentendimentos ela acabou sendo expulsa, e saiu com o Ismael, expulsa de dentro de seu lar, da casa de Abraão. E agora nós vamos encontrar aqui em Gênesis 16, de 8 a 11, eu passo a ler. E disse Agar, serva de Sarai, porque aqui foi quando o anjo apareceu como um socorro para ela, não é? Porque imagina o desespero dela, ela com um filho, foi embora da casa da sua senhora, e agora, como será? Então aqui, disse Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Era o anjo, e ela disse, venho fugir da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, olha, seu anjo do Senhor, não é? Torna-te para a tua senhora, humilha-te debaixo das suas mãos. E disse-lhe mais, o anjo do Senhor, multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada por numerosa que será. Olha a promessa de Deus escravo, irmãos. Hoje nós vemos, né, os países que estão em torno de Israel, são tudo primos e parentes que são descendentes de Agar, não é? Então aqui, numerosa, e disse também, o anjo do Senhor, esse que concebeste e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Então aqui o Ismael ainda não tinha nascido, né? Mas de qualquer maneira, naquele desentendimento, porque ela tinha dado um filho ao seu senhor, e agora ela começou a se achar senhora também, não é? Mas a gente tem que estar sempre na humildade de entender a nossa posição de servo, servo sempre servo, amém, queridos? Louvado é o Senhor. Deixa eu fazer uma apresentação desse estudo, vou pedir ajuda aqui ao professor Daniel Cornejeiro, e ele diz assim, o anjo do Senhor é um personagem que aparece algumas vezes em certas passagens bíblicas do Antigo Testamento, que registram eventos históricos decisivos. Deixa eu continuar. A identidade do anjo do Senhor é bastante discutida entre os estudantes da Bíblia. Mas apesar de os textos bíblicos não dizerem especificamente quem é o anjo do Senhor, eles trazem alguns detalhes que nos ajudam a compreender a sua identidade. Antes, é importante saber que há vários versículos bíblicos que trazem a expressão anjo do Senhor, mas que o próprio texto indica simplesmente que se trata de um anjo que está a serviço de Deus, como você está, como eu estou, como nós estamos. É Ele que opera em vós o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. Sem o Senhor da obra, nós não podemos fazer a obra do Senhor. Por isso que nós devemos ter sempre a humildade. Quando você fizer um trabalho, onde eu estava vendo um colega, um pastor, que a igreja dele tem mais de 1 milhão de crentes espalhados pelo mundo, né? E eu vi ele assim tão magro, eu orei e falei, Senhor, guarda este homem de Deus, porque ele tem uma responsabilidade tão grande, não é? Mas a grande verdade é que ele, nas mãos de Deus, vai continuar, ainda com a sua fragilidade humana, fazendo a obra do Pai. Você também, mas não esqueça, depois que você terminar de fazer o trabalho, disse glória a Deus, a honra, a glória do Senhor, como está lá em Isaías 42, 8, minha é a glória, outra não darei. Então é do Senhor sempre. Mas vamos lá, nesses casos essa expressão pode parecer inclusive no plural, anjos do Senhor, ou com o artigo indefinido de um anjo do Senhor. Essas ocorrências, porém, devem ser distinguidas daquelas em que a expressão aparece com o artigo definido, isto é, o anjo do Senhor.
nessas referências parece haver uma descrição de um anjo que recebeu uma autoridade especial, ou até mesmo uma manifestação visual do próprio Deus. Nesse estudo bíblico entenderemos melhor essa questão. Fica prestando bem atenção que nós pegamos aqui bastante informações. O significado do anjo do Senhor. A palavra anjo traduz um termo hebraico que significa mensageiro. Glória a Deus, né? Então, a expressão anjo do Senhor significa literalmente mensageiro do Senhor. Claro que isoladamente o significado dessa expressão indica alguém que é diferente do próprio Senhor. No entanto, conforme já foi dito em algumas ocasiões registradas no Antigo Testamento, o anjo do Senhor é identificado como um portador de uma autoridade singular, alguém que cumpre um propósito especial e relevante em algum estágio da história da redenção. Então, em alguns capítulos bíblicos, a autoridade e a majestade do anjo do Senhor são tão impressionantes que tudo indica ser uma referência ao próprio Deus. É Ele. Ele tem o poder da teofania, teodeusfania, manifestação. Então ele pode se manifestar como ele quiser. Amém, queridos? Então o que nós precisamos é estar atento. Tudo que você vê de glorioso na casa de Deus, é Ele que fez. Tudo que você vê uns servos, ontem eu estava vendo nosso evangelista pregando uma mensagem que eu vou dizer, eu ouvi aquele homem pregar e dizer assim, não para não, está muito bom, não é? Porque quando nós vemos um homem na unção de Deus, usado por Deus, o nosso desejo é que aquela mensagem não pare. E de fato, queridos, que mensagem poderosa aquele obreiro do Senhor deixou para os nossos corações no nosso congresso da Regional 1. Deus seja louvado. Vamos lá. Assim, os estudiosos basicamente adotam duas interpretações principais sobre quem é o anjo do Senhor. Presta atenção, hein? A primeira interpretação diz que em algumas passagens bíblicas, o anjo do Senhor realmente é alguém distinto de Deus. Portanto, ele é um ser celestial, criado por Deus e que tem como função cumprir as ordens divinas. Está lá em Gênesis 21, 17. E ouviu Deus a voz do menino. Aí já em outra ocasião, quando ela tinha sido já expulsa com seu filho, do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Você diz, mas como é que pode? Ele era filho de uma egípcia, mas ele também era filho de Abraão, e saiu com a promessa de Deus, porque esse povo cresceu e permanece lá até os dias de hoje, infelizmente se guerreando um com o outro lá. Israel e aquelas nações vizinhas vivem em guerra constante, mas pode crer que um dia Deus vai dar um basta e vai trazer eles todos para adorá-lo como todo o mundo. A verdade é essa, porque o Senhor criou o homem para a glória do seu nome, para a sua adoração e para o seu serviço, né? Mas vamos ver em outra ocasião. Lá em 2 Samuel 24, 16, diz assim, estendendo, pois, o anjo sua mão sobre Jerusalém para a destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo, basta agora, retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Vocês veem aí que aqui era uma intervenção de Deus para penalizar o servo, mas ele agora manda, não continue. Ele manda a assolação e ele corta a assolação, ele permite os ataques e ele faz parar, como está no Salmo, ele quebra o carro, ele cessa a guerra, porque ele é um Deus que está presente nos nossos dia a dia e intervindo o Senhor e operando o Senhor. Aleluia, quem o impedirá? Louvado é o nome do Senhor. Em 2 Reis 19:35,
nós vemos aqui o que diz a palavra, né? Nós vamos ver aqui, é quando o Senhor faz um milagre extraordinário com um anjo. Olha só, diz assim: sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e matou no acampamento dos assírios, olha só, 185.000 deles, não é? E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres. Mas vamos lá, no capítulo 19, 2 Reis, conta a história do rei Ezequias de Judá e da carta que recebeu do rei da Síria, Senaqueribe. Na carta, Senaqueribe dizia que o Deus de Ezequias o enganava e que ele não deveria deixar que Deus o engane. Mas em outra passagem bíblica, o anjo do Senhor parece ser uma clara teofania, isto é, uma manifestação visível do próprio Senhor. Já a segunda interpretação exclui essa última possibilidade. Ele diz que o anjo do Senhor é um ser celestial que serve como mensageiro de Deus. Irmãos, é uma coisa muito linda, porque nesses meus 53 anos de pastorado, 62, o que eu já vi da presença do anjo de Deus descer, como nós somos, um corpo igual ao nosso, descer, olhar para mim, conversar, e às vezes ele conversa comigo sem citar uma palavra, ele olha para mim, e quando eu não entendo, eu pergunto a Deus o que é, e Deus me fala o que é, e tudo ali sucede de uma maneira tremenda, porque não é visionário. Alguém diz que esses dons foram para a igreja primitiva, esses dons foram para a igreja primitiva, e nós somos essa igreja que continua. Então os dons e as vocações de Deus são sem arrependimento. Não pense nisso, né? Porque alguns irmãos que são, vamos dizer assim, que não entendem os dons espirituais, acham que aqueles dons, visão, revelação, cura, manifestação de Deus, anjo e tudo, isso aqui não precisa mais, porque hoje nós temos a Escritura, e glória a Deus que temos, e nada pode suceder fora as Escrituras. Mas essas Escrituras é que colocou na igreja os dons como um ornamento. A igreja é ornamentada pelos dons espirituais. Por isso que precisamos de buscá-lo, crer, não é? Porque quando Deus organizou a igreja primitiva, não é? Como a igreja cresceu, como a igreja trabalhava debaixo da unção do poder de Deus, e Deus usa com dons sobrenaturais. Eu estou aqui, tenho vivido essa realidade ao longo dos meus anos de vida, e louvo a Deus por isso, né? Então eu estou falando isso para você. Vamos lá. Então, ao agir como representante real do próprio Senhor, no cumprimento de uma missão específica, em caráter extraordinário, esse anjo é equiparado ao próprio Deus que o enviou. Então o anjo vem pela ordem de Deus, usando, não é, ouvindo a orientação de Deus, a missão de Deus, não é Ele, é o Senhor que está fazendo. Por isso é que não é você nem eu que faz a obra de Deus, somos só um instrumento para Deus realizar a sua obra. Vamos lá então. A primeira interpretação é a mais aceita entre os estudiosos, e também parece ser a que melhor se harmoniza os textos bíblicos. De fato, nem toda referência ao anjo do Senhor no Antigo Testamento significa uma manifestação visual do próprio Deus, mas certamente há referências que apontam para a presença de Deus manifestada na pessoa do anjo do Senhor. Então o anjo do Senhor, ele vem, mas ele está numa missão que é o próprio Deus. Eu gosto muito daquele texto do livro de João 14, versículo 12, onde diz: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e fará maiores do que essa, porque eu vou para o Pai. Isso já perturbou a mente de alguns pastores. Como eu vou fazer obra maiores do que Jesus fez? Oh Deus! Aí nós entendemos, depois ele mesmo entendeu, porque não era ele, não somos nós, mas o próprio Deus, só que agora não pessoalmente, mas através de nós. Por isso que a Bíblia diz: vós sois o templo do Espírito Santo que habita, é Deus que habita em vós, não sois de vós mesmos. Daí a necessidade de ter muito zelo e cuidado com esse templo, porque ele agora pertence ao Senhor, para a glória do Senhor e o uso do Senhor na sua obra. Então vamos lá. Algumas referências
bíblicas que falam sobre o anjo do Senhor, sem dúvida, revelam a sua identidade divina. Nessas referências, o anjo do Senhor identifica-se com Deus e exerce as prerrogativas divinas. Por exemplo, quando o anjo do Senhor falou com Agar no deserto, ele falou como Deus na primeira pessoa do singular. E o anjo do Senhor disse: eu farei com que os números dos seus descendentes sejam grandes. Eles serão tantos que ninguém poderá contá-los. Você está grávida e terá um filho, e porá nele o nome de Ismael, pois o Senhor Deus ouviu o seu grito de aflição. Depois a própria Agar entendeu que havia contemplado no deserto o Deus que vê. Agora, olha só que coisa tremenda. Olha como é que ela fala. Está lá no livro de Gênesis 16:13. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: tu és Deus que me vê. Ó, tu és Deus que me vê. Glória a Deus. Porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê? Nesse trecho, Agar passa a chamar o Senhor de tu és o Deus que me vê. Tu és o Deus que me vê. Após ter falado com ele e ter se perguntado se viu aquele que vê. O poço onde hoje o Senhor encontrou Agar no deserto é chamado Beer-lahai-roi e está entre Cádiz e Beredes. Não é isso? Então Agar vai dar esse nome ao Senhor: tu és o Deus que me vê. Aqui vi aquele que me vê. Olha como é que ela fala. Outro exemplo claro de que o anjo do Senhor é uma manifestação de Deus é a visão que Jacó teve. O anjo de Deus apareceu a Jacó em sonhos e se identificou da seguinte forma. Olha como é que hoje diz: eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me fizeste um voto. Eu sou o Deus. Olha o anjo dizendo: eu sou o Deus. Ele estava ali em nome do Senhor. Por isso que de quando você está numa missão de Deus, é o próprio Deus que está ali realizando a obra através de você. E quando o homem, olha queridos, e quando o homem acha que ele é, nós não somos, só ele pode dizer eu sou, não é? E nós apenas temos que sempre reconhecer a nossa posição limitada de servos, servos de um grande Deus. Eu não sou nada, eu não sei nada, agora eu estou de pé falando. Ontem eu estava de cama que nem pude sair para ir naquele grande congresso, apesar de tê-lo assistido à distância e glorificado a Deus com aquela festa, porque o homem é assim, hoje está de pé, amanhã já não existe mais, mas o Senhor é sempre e eternamente. Glória a Deus. Hoje Deus apareceu a Jacó em sonhos e se indicou dizendo: eu sou Deus. Olha só, tempos depois a Bíblia diz que o anjo do Senhor apareceu a Moisés no meio de uma sarça ardente que se não consumia. É aquela experiência que Moisés teve com o anjo do Senhor. Na sequência, o texto bíblico não deixa qualquer dúvida que foi o próprio Deus quem se manifestou a Moisés. Fala em Êxodo 3, versículo 4 a 22. O anjo do Senhor é uma aparição pré-encarnada de Cristo. Amém, queridos? Mas há uma questão que precisa ser considerada. Algumas vezes o anjo do Senhor fala tanto como se fosse alguém distinto de Deus, mas ao mesmo tempo também fala na primeira pessoa do singular, como se fosse o próprio Deus. Glória a Deus por isso, né? Em outras palavras, eles recorrem à doutrina da Trindade e defendem que em algumas ocasiões a teofania pela aparição do anjo do Senhor significou uma manifestação pré-encarnada de Cristo. Uma passagem que pode ser usada para explicar isto é aquela que descreve o anúncio do nascimento de Sansão. A Bíblia diz que o anjo do Senhor, em forma humana, apareceu aos pais de Sansão. Quando eles quiseram saber o nome dele, que falava com ele, o anjo do Senhor se respondeu: por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Olha só, olha o anjo se identificando para o pai de Sansão: meu nome é maravilhoso.
Na sequência, ao compreender que havia estado diante do anjo do Senhor, o pai de Sansão disse à sua mulher: certamente morreremos, porquanto temos visto a Deus. Ele disse: temos visto a Deus, está em Juízes 13, 22. Séculos depois, o profeta Isaías profetizou sobre a vinda do Messias, dizendo que o seu nome seria Maravilhoso. Olha o nome maravilhoso sendo repetido aqui, está em Isaías 9,6, ou seja, o mesmo nome que o anjo do Senhor usou quando se manifestou aos pais de Sansão. Também é muito significativo o fato de que o anjo do Senhor só aparece assim no Antigo Testamento. Após a encarnação de Cristo no Novo Testamento, não há mais nenhuma manifestação do anjo do Senhor. Por isso, frequentemente, os teólogos reformados consideram que, em certas ocasiões do Antigo Testamento, realmente o anjo do Senhor foi uma aparição da segunda pessoa da Trindade, Jesus. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos lá, dando sequência ao nosso estudo. Vocês estão percebendo? Hoje nós estamos entendendo essa frase, anjo do Senhor. Meu Deus, Alba Valéria, minha sobrinha querida, com saudade de você. Nós vamos aí na sua casa, pode deixar, tá? Um abraço do tio, Deus abençoe. Vamos lá. Sobre a nomenclatura denominada anjo do Senhor, quase sempre se refere a um anjo especial em muitas passagens, eu estou repetindo, né? Que aparece. Fica claro que não se trata de anjo comum, porque muitas vezes é o próprio Jesus ou uma teofania, onde o anjo representa o Pai ou o Filho. Então, o anjo do Senhor, achando junto à fonte do deserto, a fonte que está no caminho do sul, está lá em Gênesis 16:7, na oportunidade que Agar foge da presença de sua alma Sara. Uma primeira observação feita questiona o fato de que, caso fosse um anjo comum, um mensageiro à disposição do Senhor, e que, portanto, estivesse às suas ordens, no verso número 9 diz: torna-te para a tua senhora, humilha-te debaixo das suas mãos, disse mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, de modo que não será contada, por numerosa que será, disse-lhe ainda o anjo do Senhor. Eis que concebeste, terás um filho, a quem chamarás Ismael, já ali lá atrás, né? Portanto, o Senhor ouviu a sua aflição. Quem seria este anjo? E a questão da teofania foi uma ordem direta sobre Agar. Os que são defensores da teofania divina acreditam que foi a aparição do próprio Senhor no livro do Êxodo. Como temos comentado sobre os anjos, essa parte surge com uma expressão demonstrativa de um personagem diferente. Tudo diz no verso 21, anda apercebido diante dele e ouve a sua voz, não seja rebelde contra ele, porque não perdoará a tua rebeldia, pois nele está o meu nome. Aí é Deus falando com Moisés, né? O verso 23 diz: o meu anjo irá diante de ti, te introduzirá na terra dos amorreus, é aquilo que eu já li, né? Quando Deus sai na frente de alguém, não há quem possa resistir. Se não era Deus o seu nome, estava representado pelo seu anjo, que sempre está a serviço do Eterno. Oh, glória a Deus! Em todo tempo, muitas foram as vitórias que a Bíblia registra desses acontecimentos, porque não diz que até os dias de hoje o seu povo pode contar com a companhia do Eterno em todo tempo. Vale para os dias de hoje as observações sobre a obediência de cada um, podendo ser coletivo ou individual. Vamos trazer agora para os nossos dias essa presença gloriosa. Aleluia. Pastor José Menino, um abraço, querido. Deus abençoe. Vamos lá. Servireis, pois, ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão, a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Meu Deus, tira as enfermidades, que elas derrubam a gente às vezes, né?
No verso 26 diz: não haverá alguém que aborte nem estéril na tua terra, o número dos seus dias seriam cumpridos, a obediência dará longevidade, ninguém morreria antes do tempo. Interessante, porque nós temos de Deus, não é, um tempo determinado. Por isso que Eclesiastes diz: não seja demasiadamente pecador, para que não morra antes do tempo. Quando você nasce, Deus escreve todos os seus dias, sem que nenhum deles haja. Escreve e determina. Agora, cabe a você ouvir a voz de Deus e obedecer a sua direção, para você ser muito bem-aventurado. Bem, vamos lá. Se Deus estava com eles, na pessoa do anjo, logo era Deus. Se era Deus, Deus nunca foi vencido. Por que você não é derrotado quando entra na peleja em nome de Jesus? Porque você não está sozinho, é o próprio Deus que está com você. É o anjo do Senhor, é o próprio Deus. É o enviado do Senhor, é o próprio Deus. Ele está na tua frente. Quando eu enfrentei aquele endemoniado com aquela peixeira na mão, não era eu que estava enfrentando ele, era o próprio Deus. Eu apenas estava ali crendo, estava numa tranquilidade, numa paz, como quem que está assistindo algo gostoso. Porque quando Deus está no homem, quando Deus está usando um homem, não é um homem, é Deus. Ontem eu estava vendo o Espírito de Deus usando um vaso numa pregação. Meu Deus, como Deus falava através daquele moço. Teve uma hora que Deus usou aquele moço para falar comigo, que estava de cama doente ontem. Ainda estou aqui meio capenga, já com um pouco de tonteira, mas não vou parar não. Glória a Deus. Porque quando Deus está em nós, irmãos, quem é que pode resistir Deus? Você só tem que entender que a glória é dele, o nome é dele, o poder é dele, e você é apenas um servo a serviço do teu Deus. Glória a Deus e aleluia. Vamos lá. Em se tratando da igreja, traz-nos uma forte impressão que sim, se pode notar que tem havido muitas resistências às ordens de Deus. O povo de Israel recorreu a Deus por meio de Moisés, que os orientava. Não existia Bíblia, nem pastores como temos hoje, que temos a Bíblia em nossas mãos todo o tempo que quiser, pode-se fazer uso nos países livres. Se houver desejo de ouvir Deus com a ajuda do Espírito Santo, terá constantemente condições de ouvir ao ler a palavra de Deus, que deve estar em sua mente, em seu coração. Quantas vezes eu já me vi em encruzilhadas difíceis de tomar uma atitude e falei assim: Senhor, me dá uma direção, abri a Bíblia. Quando eu botei os olhos, era Deus dizendo para ir, para parar, não é por aí e tal. Eu louvo a Deus por este livro, 66 livros de experiências com Deus. É só você atentar bem para o que aconteceu no texto que você está lendo, e você vai ver que era Deus orientando, era Deus corrigindo, era Deus mostrando o caminho, e hoje também. Só que naquele tempo o próprio Deus tinha que falar, né? E hoje nós temos. Mas não quer dizer que Deus não fale hoje, fala sim. Ele tem falado com esse servo, e eu só estou aqui por causa da misericórdia dele. O único pecado que Deus não perdoa é o pecado da rejeição do Filho de Deus, pelo motivo que só por meio do seu sacrifício e ajuda do Santo Espírito é que vem o perdão dos pecados, que opera a salvação, levando o perdido a crer que Jesus salva dos seus pecados e restabelece a comunhão com Deus. Qual foi a missão de Jesus? O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. É o trabalho dele, é o trabalho do Espírito Santo que vem em nós, nos dá a palavra, nos dá fé, nos dá força para nós continuarmos a obra do nosso Pai Celeste. Por isso que em 5 de 2 aos Coríntios, verso 18, está escrito: Deus estava em seu Filho, reconciliando o mundo consigo, não lhes imputando os seus pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que é preciso deixar Jesus entrar nas nossas vidas, usar as nossas vidas, e Ele deixou a sua palavra para nós não tropeçarmos em nada que queira nos impedir de caminhar fazendo esta obra. Aqui diz o escritor: portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia será
e blasfêmia se perdoa ao homem, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada ao homem. Porque quando o Espírito Santo começa a falar, porque é ele que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, e nós abrimos os nossos ouvidos, abrimos a porta do nosso coração, de onde procedem as saídas da vida, e deixamos Jesus entrar. Mas se fecharmos a porta para ele, não haverá esperança para nós. É um pecado imperdoável fechar o coração para não ouvir o socorro, o clamor de Deus através do Espírito Santo nas nossas vidas. O Senhor Jesus, ele foi crucificado por ter dito um jovem aleijado. O Senhor Jesus foi criticado por ter dito para um jovem aleijado: filho, tem bom ânimo, te são perdoados os teus pecados. Ele era o Deus que estava aqui, mas os homens não entendiam essa verdade. Quando o evangelista Marcos discorre sobre o mesmo assunto, relata que os escribas presentes se pronunciavam escandalizados acerca dessa declaração de Cristo, pois entendiam que só Deus poderia perdoar pecados, pois na qual posição Jesus se colocava? Pois era o próprio Deus, é o Emmanuel, Deus conosco, né? Assim esclarecido, resta a compreensão de que, por não ter conhecimento nem uma única vez que Deus tenha dividido os seus atributos com qualquer uma das suas criaturas, para o caso do perdão de pecados, não haver justiça fora do Senhor, como poderia ser realizado tal milagre sem o Senhor? Jesus foi e é o Deus encarnado. Quando eu disse que ele é o Deus encarnado, porque ele continua num corpo igual ao meu, e ser glorificado lá na glória. Ele vai descer com esse corpo para estar conosco brevemente. Ele disse: eu e o Pai somos um. Aleluia! Quando o Senhor Jesus estava na terra, todos os acontecimentos eram sempre realizados por ele. Está lá em João 8, 24, 28. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque eles não criam, eles não aceitavam. Então Jesus diz: por isso vos digo, morrerei em vossos pecados, porque se não crede que eu sou, morrereis em vossos pecados. Prosseguiu, pois, Jesus: quando tiverdes levantado o Filho do Homem, que seria na crucificação, então conhecereis que eu sou, aleluia, e que nada faço de mim mesmo, mas como o Pai me ensinou, assim falo. Era Deus, estava aqui, meu Deus. Eu fico pensando, Jesus andando, né, nasquelas terras, né, nas ruas paerentas de Jerusalém, né, queridos por um, amados por um, odiado por outros, sobre todos aqueles que detinham o poder da religião, não é? E Jesus queria libertá-los também. É tanto que quando eles crucificaram Jesus, Jesus não orou por eles: Pai, perdoa, eles não sabem o que eles fazem. Mas ali não teve jeito. Aquele que eles estavam crucificando mexeu com a natureza. Diz que o dia, naquele horário, o dia ficou noite, escureceu, trovejou, não é? Então todos que eles estavam viram que houve uma manifestação na natureza quando viu o seu Criador morto, mas isso não fez com que eles abrissem, não é, o coração e aceitassem Jesus como Salvador e Senhor. Que pena, morreram nos seus pecados, hoje estão no inferno, quando tiveram toda a oportunidade de irem para os céus. Oh Deus, continuo dizendo que aquele o havia enviado não deixaria só, quer dizer, o Deus que tinha enviado Jesus, que ele veio realizar a sua obra, ele estava a serviço do Pai, estava em preparativo para consumar a obra da salvação, tão prometida e anunciada. Ele tinha sobre ele o nome do Pai, sempre questionado, ele sempre mostrando por suas palavras da sua ligação com o Pai. Ele já estava sofrendo moralmente com ações dos judeus. O sofrimento do Senhor Jesus foi mais moralmente do que físico, sendo desacreditado e rejeitado
pelos seus irmãos de pátria, não aceitava ser ele o Messias, não aceitava ser ele o Filho de Deus. Oh Deus poderoso, nos dias de hoje continua a ser rejeitado pela maioria, nem só dos seus irmãos judeus, como em todo o mundo. Os anjos comuns do exército de Deus. Deixa eu dar uma paletadazinha aqui, que eu já estou encerrando, não é? Por observação no que está escrito, existe uma classe de anjos graduados que parece ser poucos ao nosso pensamento, que sempre desempenham tarefas diferentes dos outros anjos, que pode ser chamado de anjos comuns, sem desmerecê-los, naturalmente. Os anjos que servem a Deus são incontáveis. Cristo falou para Pedro que poderia ter atendido, rogando ainda ao Pai, está lá, por 72 mil anjos, que ele falou 12 legiões de 6 mil anjos cada, está lá em Mateus 26, 53. Na verdade é que não é sabido quantos milhares de milhões são de anjos, não é isso? Pedro, quando disse essas palavras para o Senhor Jesus, não sabia que estava falando, estava com a visão terrenal, sem o sacrifício na cruz, não poderia salvar o homem dos seus pecados. Quando nós lemos lá em 2 Reis 6,17, quando Eliseu faz uma oração e diz assim, orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos, carro de fogo ao redor de Eliseu. Aqui é quando o moço de Eliseu vê os exércitos cercando o monte que eles estão. Estamos perdidos. Estamos perdidos. Os olhos humanos do servo dele viu os adversários, viu os algozes, viu aqueles que vieram desejando prender. E Eliseu então faz essa oração. E quando os olhos do servo abriu, ele viu o que cercava, aleluia, o que cercava Eliseu, como que cerca você, como que serva a nós. Satanás pode vir com seus exércitos, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Eliseu faz uma citação muito importante sobre a quantidade de anjos que servem a Deus e que são enviados para ajudar os servos dele quando for preciso. São inumeráveis, os quais não ocupam posição de destaque, como o arcanjo, serafins e querubins, que fazem parte do grande exército do Senhor. Amém, queridos? Dada a gente assim, vamos dizer assim, essa animação, como eu estou aqui, meu Deus, o horário, já está acabando o meu tempo, mas sabe por que dá essa animação? Porque eu fico imaginando, irmãos, Eliseu ali, aqueles exércitos com muitos soldados armados, ele e o moço dele, aos olhos humanos estavam sozinhos, mas ao lado dele o exército de Deus. Aleluia! Assim é você protegido. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e o livra. Esse moço aqui já foi livrado fisicamente de anjos que desceram para me livrar, e você também, mas às vezes a gente não tem essa percepção, mas nunca o Senhor vai nos deixar ser o seu socorro. Glória a Deus. Deixa eu concluir aqui, queridos. Para o servo de Deus é motivo de glorificação, aleluia, e exaltação do grande nome do Senhor, que com o seu maravilhoso poder criou esse seu exército celestial, que estão em seu serviço e que estão prontos, glória a Deus, para realizarem a obra dele, onde quer que seja neste vasto universo, complicado pelo homem, e Satanás que vive sempre em oposição contra Deus. Aleluia! Quanto à seriedade do Senhor, se pode ver em Deuteronômio 33, 2. Nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor. Não se pode conhecer o tamanho da santidade do Senhor e sua glória. Ele está introduzido entre os querubins que ardem em fogo. Aleluia! Glória a Deus! Nos carros de Deus são miríades de milhares. O Senhor está no meio deles,
como seu sinal no santuário. Está lá em Salmo 68, 17. Um rio de fogo manava diante dele, milhares de milhares o serviam, e ele, e milhares de milhares, que quer dizer grande número. Alguém botou 12 mil, mas vamos ficar só como grande número, assistiam diante dele. Está lá em Daniel 7,10. Louvado é o Senhor. Para um mortal não precisa ter nenhuma pequena visão para entender sobre a santidade de Deus. Oh meu Deus, tem misericórdia. E como ele só pode temer a ele e guardar as suas orientações e contar. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, com a sua misericórdia, como está lá em Lamentações de Jeremias 3:22, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, não é? E com muito temor e reverência, para não ser rejeitado por Ele. Que Deus nos ajude, querido, porque o Deus que nós servimos, Todo-Poderoso, ó Senhor, nós não teríamos neste corpo de pecado contemplar o Senhor sem ser destruído, mas o anjo do Senhor e a presença do Senhor está conosco. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe neste dia dele, glorificado seja o nome dele. Querido, mas agora nós estamos já encerrando e eu quero chamar o hino 137 do Cantor Cristão, e eu te convido a abrir o seu Cantor Cristão agora no 137 e vamos adorar o Senhor com este louvor. Amém, querido? 137 do Cantor Cristão. Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Enquanto Salvador teu livro ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver. Dá-me a letra bem a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. Jesus, partiste o pão, satisfazendo a minha multidão. Dá-me o pão, és tu, bem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Glória a Deus e aleluia ao seu grande e maravilhoso nome. Se não fosse Jesus, o que seria de nós? Se não fosse a misericórdia de Jesus, onde eu estaria, onde nós estaríamos? Mas a sua misericórdia não tem fim. Quero agradecer a tua presença, agora quero conhecer os aniversariantes desta semana. Você fez aniversário essa semana? Parabéns, Deus te abençoe, multiplique os seus anos, e não esqueça do versículo do aniversariante, Salmo 90:12. Ensina-nos a contar, aleluia, glória a Deus, os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Deus te abençoe e multiplique muito os anos de vida na presença do Senhor. Não se afaste. Amém, querido? Deus abençoe. Amém? Quero te convidar para o clamor do meio-dia, à noite, às 18 horas, o clamor das 18 horas com as nossas irmãs. Hoje o nosso culto é de missões e nós vamos ter os nossos missionários, não é, fazendo o trabalho da nossa sede hoje para o culto de missão. O nosso evangelista Rosival, evangelista Edson, sua esposa Miriam, também a nossa querida líder da nossa mocidade, Isabelle, estarão dirigindo o nosso culto à noite, porque eles têm muito a compartilhar com a gente, têm feito trabalhos lindos
Ontem no nosso congresso eles foram cedo, visitaram a região, à noite eles tinham arrebanhado pessoas que eles visitaram, estava lá no congresso também. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus e glória a Jesus. Amém? Quero convidar você para a nossa aula, escola às 16 horas e o culto às 18 horas. 16 horas será o normal, você não deixe de vir, e à noite às 18 horas o nosso culto que vai ser dirigido por eles, e eles têm muito a nos contar, não é? Porque eles têm vivido na pele a experiência do corpo a corpo na evangelização. Amém, queridos? Então nós estamos encerrando, Deus abençoe, uma semana muito feliz, e a partir das 18 horas o nosso culto estará sendo transmitido ao vivo para você, para que todas as experiências que eles têm vivido, você também, mesmo à distância, possa viver. Ontem o nosso congresso chegou a ter 1.200 visualizações. Foi uma glória muito grande. Claro que é o Senhor quem fez, né, esse congresso. É Ele que operou através dos servos que ali estavam. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe. Não esqueça do culto presencial, porque nós fazemos esse culto online, mas a necessidade da nossa presença uns com os outros, para estarmos ali juntos glorificando o Senhor, não pode ser, vamos dizer, descartada, ela tem que ser amada e desejada. Amém, querido? Deus abençoe, um excelente domingo, uma excelente semana para você. Amém? Obrigado, Pai, pelo privilégio de falar ao teu povo. Em nome de Jesus eu te agradeço esse privilégio. Agora abençoe todos que estiveram comigo e que estarão ainda assistindo essa escola, Pai, através dos grupos eu entrego em tuas mãos. Abençoa os nossos aniversariantes, multiplicando seus anos de vida. Se algum pedido de oração foi colocado enquanto falávamos, Pai, que o Senhor estenda as mãos e socorre e atende por misericórdia, porque as tuas misericórdias, Pai, são as causas de não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias não têm fim. Assim eu te agradeço o privilégio de estar aqui fazendo essa escola. Abençoa o nosso clamor do meio-dia, o clamor das 18, os cultos presenciais na tua igreja na terra, não tem placa, a tua igreja tem ministério, e que Deus abençoe a todos eles com a tua presença, com a tua manifestação, que o querer e o efetuar é Deus que opera em vós, e o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Obrigado, Pai, assim oro agradecido, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja convosco, amados, hoje e sempre. Um abraço do pastor Gênesis a todos vocês. Desculpa que eu não disse os nomes, mas estão aí, e louvado seja o nome do Senhor que está aí com você também. Fique na paz e até logo mais às 18 horas, se Deus quiser. Amém e amém.